A gente vai ver então sobre relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas em um triângulo retângulo, tá, gente? Tem que ser só no triângulo retângulo. Essas relações que a gente vai falar aqui é de um triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus. São uma consequência dos casos de semelhança de triângulos. Observe primeiro o triângulo retângulo ABC. Então, a gente observa esse triângulo aqui ABC, né? Mostrado na figura abaixo, que podem ser representados em três triângulos semelhantes entre si. Triângulo ABC. Então, foi três triângulos semelhantes. Esse ABC aqui, maior. Esse aqui menor, né? Triângulo HBA. Então, HBA, ó. E o triângulo HAC. Todos esses triângulos aqui são semelhantes, né? E da consequência de semelhança, tirou-se várias fórmulas, tá? Bom, olhando para esse triângulo grande aqui, esse amarelo aqui, a gente tem o seguinte. Cateto menor, né, ó, cateto maior, que no caso, cateto menor aqui, cateto maior aqui, né? E aqui a gente tem hipotenusa, que é chamado de A, ó. Então, o C, chamado de cateto menor, o B, cateto maior, o A, a hipotenusa. A hipotenusa sempre está de frente para o ângulo de 90 graus, ok? Esse ângulo aqui do triângulo ABC que eu estou falando. É o seguinte também. Todo cateto ele tem uma projeção em cima da hipotenusa aqui, ó. O cateto maior, a projeção dele em cima da hipotenusa é chamado de M. É como se a sombra que esse cateto B faz na hipotenusa mede M. O cateto C, a projeção dele aqui na hipotenusa é chamado de M, tá? Então, aqui a gente tem as fórmulas. A gente tem essa fórmula aqui, ó. A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual B ao quadrado, cateto maior ao quadrado, mais cateto menor ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é o quê? Teorema de Pitágoras. Então, a gente pode usar a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Uma das relações métricas do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. Outras fórmulas que a gente tem aqui. Gente, esse H aqui também é a altura desse triângulo ABC com relação à medida com relação ao lado aqui da hipotenusa, tá? Então, é a altura do triângulo ABC em relação ao lado aqui, né, que é chamado de hipotenusa. Dessas daqui, então, a gente pode tirar a seguinte fórmula. O A, que é a minha hipotenusa, é o M mais N, né? Somar a projeção dos dois catetos, eu vou ter o valor da hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a projeção do cateto B mais projeção do cateto C. Uma outra fórmula que pode ser tirada, essa aqui que eu coloquei na cor rosinha, é que a altura ao quadrado é igual à multiplicação da projeção dos dois catetos. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Essa formulazinha aqui, que eu marquei de verde, eu tenho que o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Então, C ao quadrado é igual a A vezes N. Essa outra aqui é a mesma fórmula, porém é o cateto B agora, né, ó. É o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Então, B ao quadrado é igual a hipotenusa, que é A, vezes o M, que é a projeção do cateto B. Essa aqui que tá na cor azulzinha clara, tá assim, ó. Cateto C vezes a projeção do cateto B. Então, C vezes M é igual ao cateto B vezes a altura. Então, o cateto C vezes a projeção do cateto B é igual ao cateto B vezes a altura. E a amarelinha já é o cateto C vezes a altura é igual ao cateto B vezes a projeção do cateto C. Essa última aqui de baixo, né, circulada de azulzinho, tá? Que a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos dois catetos, B vezes C. Então, A vezes H é igual a B vezes C, né, ó. Então, são essas formas, o Teorema de Pitágoras, essas formas aqui que a gente tem que, né, entender para poder resolver um exercício. Vamos ver o exercício agora onde a gente vai aplicar uma dessas fórmulas aqui.
Tá, assim, ó, vamos determinar o valor de y no triângulo abaixo. Então, me deu o triângulo aqui, eu tenho que achar o valor de y. Ó, o que que é esse 12 aqui para nós? Olhando esse triângulo ABC, 24 é o lado maior. Então, esse 24 aqui é como se fosse a hipotenusa, né, ó. Então, ele é a hipotenusa. Tá ruim para escrever com o mouse, que nossa senhora. Ó, então 24 é hipotenusa, o 12 é cateto, o y na projeção desse cateto aqui que mede 12. Ó, fórmula que envolve o cateto, a projeção dele é hipotenusa, são essas daqui, né, ó. Então, não me importa qual cateto que eu vou usar, o que eu tenho que guardar é o seguinte, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Então, ó, cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, é igual a hipotenusa, que é 24, vezes a projeção do cateto. A projeção desse cateto que mede 12 é y. Tá, ó, usei. Que fórmula, na verdade, eu tô usando? É como se eu estivesse usando essa daqui, ó, porque o 12 meu é como se fosse o b, né, ó. B ao quadrado é igual a vezes m. Essa fórmula que eu tô usando. Mas se eu não quiser guardar b ao quadrado igual a vezes m, guarda que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto, né, ó. Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, que é igual 24 vezes y, 24y. Agora, tudo que tem y vai para o primeiro membro, que é número sozinho, fica no segundo membro. Então, vai ficar menos 24y, que é igual a menos 144, né? Porque mais 24y. Tá somando 24y, passa para o primeiro membro, subtraindo 24y. Tá mais 144. Passa para o outro lado, menos 144. Deu negativo do lado da letra, multiplica a equação toda por menos 1. Agora, é como se eu multiplicasse isso aqui tudo por menos 1. Multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que trocar o sinal de todos. Então, vai ficar mais 24y, que é igual a 144. Beleza, agora é hora de isolar o y. 24 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, y é igual, copio 144, 24 está multiplicando, traz para o outro lado dividindo. 144 dividido por 24. Y é igual, 144 dividido por 24, dá 6. Então, encontrei que o meu y é igual a 6, ou seja, a projeção desse cateto 12 é igual a 6, mede 6. Então, terminou aqui.